Mas o texto de hoje, Isaías 53, fala da morte de Jesus, fala do sacrifício dele, fala, claro que esse texto foi escrito antes de Jesus, muitos e muitos e muitos anos antes de Jesus. Então, era uma profecia, algo que não tinha acontecido, e Deus falou com o profeta que ia acontecer, falando como seria a morte de Jesus e o que ele faria por nós ao morrer na cruz, o que ele estaria fazendo por nós. Então, essa é a passagem bíblica. Fala de Jesus levando sobre ele, assumindo sobre si mesmo um fardo, um peso que seria nosso. Então, essa passagem é muito linda, sempre, sempre me edifica muito ler, e é o que eu quero partilhar hoje com a gente aqui no grupo. Isaías 53, de 4 a 7. Verdadeiramente, de verdade, verdadeira, sem sombra de dúvida, né? Quando Deus dá essa ênfase, ele fala em verdade vos digo. Ele enfatiza a veracidade, a profundidade, a integridade desta palavra e dessa verdade do que ele está dizendo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. As nossas dores ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mais tarde, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no Novo Testamento, falando sobre isso, que como ovelha muda, citando essa parte do profeta Isaías, como ovelha muda, ele foi levado, ele se entregou ao sacrifício voluntariamente, se colocando no nosso lugar, aceitando morrer por nós, aceitando o sacrifício. Ele não abriu a boca para não rejeitou aquele momento, não é? Ele orou no Getsemane pedindo a Deus que, se fosse possível, passasse o cálice, porque era uma missão muito difícil, mas uma vez que Deus não passou o cálice, ele disse: seja feita a tua vontade. Então, na hora da morte, na hora do sacrifício, ele não abriu a sua boca, ele assumiu aquela posição e voluntariamente se entregou por nós como sacrifício vivo diante de Deus. Quando Jesus estava na cruz, e mais na hora do sacrifício, nós sabemos de uma passagem, os evangelhos relatam que quando ele estava na cruz, ele falou com o Pai, ele orou, ele bradou dizendo: Pai, por que me desamparastes? Ele estava se sentindo, não que Deus tinha abandonado Jesus, mas naquele momento na cruz, estava sobre Jesus, estava sobre ele os pecados de toda a humanidade. Deus ama o pecador, mas Deus não suporta o pecado. Deus nos ama, mas Deus não ama as coisas erradas que a gente faz, não. Está enganado quem pensa que eu posso fazer bem o que eu quero da vida e achar que está tudo bem comigo e Deus não está, não. Ele não suporta o pecado. Ele nos ama, ele quer nos corrigir, como um pai e uma mãe que quer corrigir, ensinar um filho, mas não pode concordar, não pode aceitar as coisas erradas, más escolhas de um filho. Então, Deus não aceita, não concorda. Mas naquele momento, quando Jesus morreu, e a Bíblia diz que ele tomou sobre ele os nossos pecados, a nossa culpa, ele levou sobre ele, naquele momento que o peso do pecado da humanidade estava sobre Jesus,
Deus não suportou olhar para tamanho pecado sobre ele, toda a humanidade. Por isso, Jesus se sentiu que o Pai tinha abandonado ele. Por que me desamparastes? Naquele momento, Jesus estava assumindo tudo sobre ele, pegando todo o fardo. E aqui no profeta Isaías, quando a gente lê, acabamos de ler, que ele levou não só os nossos pecados, vou voltar lá no texto bíblico para a gente ver, ele tomou sobre si, levou sobre ele mesmo nossas enfermidades, nossas dores. Depois, mais para frente, fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões, que são os nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades, que é a nossa maldade, o nosso pecado. Ele foi castigado, o castigo que trouxe paz para a gente estava sobre ele, o castigo ele levou para que a gente tivesse paz, e pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos sarados. Ele foi ferido para que a gente tivesse cura. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, desviados, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, o pecado de nós todos. Ele, então, tomou tudo aquilo sobre ele, sobre os seus ombros, sobre si mesmo. A experiência que eu passei esses dias é que o Benjamin tem essas ansiedades dele, essas crises que são impressionantes. Eu tenho aprendido muito a lidar com essas coisas por causa de Deus ter me dado a graça de tentar ajudar meu filho e lidar com isso, com ele. E ele assiste um filme, se ele assiste um filme, um desenho animado, uma propaganda na televisão que seja, que passe alguém fazendo bullying, sendo injusto com alguém, tentando ofender, magoar as pessoas, seja com palavras, seja de que forma for, ele fica fora de si, ele fica injuriado com injustiça. Ele não consegue ver uma situação e ficar tranquilo, mesmo sendo um filme. Se assistir um filme e tiver uma cena de alguém perturbando o outro, fazendo bullying, fazendo ofensas, fazendo chacota, fazendo zombaria do outro, isso incomoda ele profundamente. E, às vezes, por mais que a gente converse, é um filme, é drama, os atores depois saem dali, vão tomar café, são amigos, mas na hora do filme eles têm que cada um fazer o papel de um que ofende, que magoa o outro, para dar história, é o que vende bilheteria, depois o ofendido, o sofredor, acaba vencendo no fim e sendo perdoado, e etc. Papapá. Então, eu converso, oriento, ensino tudo, mas não adianta. Ele fica chateado quando vê e aquilo fica remoendo na cabeça dele. Então, ele assistiu um filme e era um caso de uma história verídica. No fim, ele leu que aquela história aconteceu de verdade. Aí ele ficou mais sério ainda. Mamãe, não é só o ator, não. Não é só uma história, ficção. É verdade, aconteceu isso. Aí ele ficou injuriado. E aí ele fica precisando orar, conversar. É uma longa história, vocês não fazem nem ideia do tanto que é a situação. E eu fui conversar com ele, eu já não sabia mais. Para ser sincero, tem hora que eu não sei nem o que eu vou falar mais. Porque tudo que você fala parece que não resolve de verdade. Por mais que você fala, que você conversa, parece que não é tão sério por dentro das emoções da pessoa que parece que o que você está falando não está resolvendo. E eu confesso que tem momentos que eu me sinto limitada, sem saber o que mais que eu posso fazer, o que mais que eu posso falar para ajudar ele. E aí, é claro, a única alternativa que a gente tem é o quê? Oração. E eu vou orar e pedir a Deus, me dá a sabedoria, o que eu vou falar, como que eu vou agir. Então, aconteceu que ele veio falar comigo mais uma vez. Mamãe, esse filme, eu falei, olha, eu não quero ouvir a história do filme. Eu não quero que você me conte o que aconteceu, porque senão você vai reviver toda a história de novo na sua cabeça, e nós queremos que você esqueça isso e não fique contando isso de novo. Então, não me conta o que aconteceu do filme, eu não preciso saber. Eu só preciso que você saiba e deixar isso com Jesus, que Jesus que toma conta da situação. E aí, Deus me deu essa palavra de Isaías para falar com ele. Eu falei, olha,
Às vezes, mesmo sendo verdade, o problema de uma pessoa, nós vivemos num mundo que tem gente má, tem gente que faz chacota dos outros, tem gente que faz maldade para os outros. Nós vivemos num mundo cheio de injustiça. Injustiça social, injustiça no trabalho, injustiça em um monte de situação. E a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, porque é muito sério. Nós temos que entender que Deus não deixa passar desapercebido. Deus está vendo e Deus vai cuidar. A gente tem que acreditar que Deus vai cuidar da situação. Então, eu falei com ele, às vezes Deus permite a gente saber, para a gente aprender uma lição. Por exemplo, a própria Bíblia fala de histórias assim. A Bíblia conta a história do profeta Eliseu, que ele era careca. Quando ele ficou velho, ele ficou careca. E que tinha um grupo de jovens que começou a zombar e criticar dele porque ele era careca. Ele estava passando num lugar e um grupo de jovens começou a zombar dele. Por que a Bíblia conta essa história? Por que a Bíblia permite a gente saber que isso aconteceu com um homem de Deus? Não é? Que injustiça, que coisa horrível. Porque Deus quis nos ensinar duas lições. Primeiro, que isso acontece, faz parte da vida, que a gente tem que aprender a lidar com a situação. Eliseu não achou ruim, não fez ruim com eles, não falou, não revidou, não fez maldade para eles. Ele apenas orou e falou com Deus: o senhor está vendo o que eles estão fazendo comigo? E Deus fez, porque aqueles jovens receberam um castigo da parte de Deus. Eliseu não precisou fazer nada, que Deus cuidou de fazer justiça naquela situação. Então, Deus escreve e permitiu a gente saber essa história para saber que o Deus que a gente serve, ele é justo, ele sabe o que está acontecendo e nada passa desapercebido aos seus olhos. Na hora certa, do jeito certo, Deus faz justiça com cada um. Eu não tenho que dar lição de moral e lição de vida para ninguém. É Deus que vai dar lição neles, é Deus que vai. Eu só oro e falo: Senhor, você está vendo isso? E eu deixo Deus dar a lição, porque a lição que Deus dá é bem dada, é bem feita. E eu não preciso dar lição em ninguém, né? Eu não sou Deus para corrigir ninguém. E aí Deus me deu a palavra de Isaías, que acabamos de ler agora. Eu falei: além de tudo, Benjamin, Deus diz a palavra que quando Jesus morreu, ele tomou sobre ele levou para ele tudo, todos os pecados, todas as injustiças, todas as maldades, todas as iniquidades, tudo que incomoda, que machuca, que magoa a gente, que fere o nosso coração, que fere a nossa emoção, tudo Jesus tomou sobre ele. Ele pegou e levou para ele. Sabe por quê? Para você não ter que carregar o problema do mundo nas suas costas. Porque todo filme que você vê, você vai pregar o problema do filme e você vai sofrer por ele. Todo problema que você vê na rua, você vai sofrer por causa disso, ou na escola, ou no trabalho, onde você for. E todo lugar que a gente for, que a gente vê situações que vão machucar, a gente vai pegar esses problemas e vai encher a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções e tentar trazer o problema do mundo para nós e tentar resolver o problema do mundo. Nós vamos morrer sufocados, porque nós somos humanos, nós não temos uma estrutura para aguentar um peso desse. Jesus, que era Jesus, sendo o próprio Deus, ele falou para o Pai que aquele cálice era muito difícil de beber, porque seria muito difícil assumir o pecado e a iniquidade do mundo todo sobre ele. Mas ele fez por nós, ele levou tudo sobre ele, para eu não precisar carregar esse peso, para eu não ter que sofrer isso, para eu não ter que carregar e me sentir sufocada com esses problemas. Nós temos que aprender a entregar nas mãos de Deus todo problema que vem a mim. Eu tenho que aprender a pegar o problema e dizer: está aqui, Jesus, mais um para os seus ombros, porque os meus ombros eu não dou conta de carregar. É peso demais para mim. Então, essa experiência, depois que eu falei, que eu conversei, o Benjamin falou assim: puxa vida, eu nunca tinha pensado desse jeito. E naquele momento foi tudo que ele precisava, era aquela palavra para liberar o coração dele, para ele ter paz. E para ele, realmente, aí oramos, ele entregou tudo nas mãos de Jesus e depois ele ficou feliz de novo. Mas essa palavra e esse momento, essa experiência, Deus continuou falando no meu coração. Quantas vezes nós
queremos assumir problemas que a gente não tem capacidade e condição de resolver, está fora das nossas mãos. Mas a gente sofre, a gente fica indignado, a gente fica incomodado, a gente fica sem lugar e a gente quer incomodar outros para tentar resolver um problema e aí acaba que nem a gente tem paz e nem a gente dá paz para os outros. Com coisas e situações que eu não estou falando do dia a dia, tem coisas que a gente que tem que arregaçar a manga e a luta e Deus vai dar graça e a gente resolver as situações. Estou falando de problemas que vão muito além da nossa capacidade, que está fora da nossa alçada, que nós temos que aprender a entregar nas mãos de Deus em oração e aprender a confiar em Deus, que é Deus quem vai resolver, não sou eu. Jesus tomou sobre si, está sobre ele. Ele tem o poder e a autoridade para resolver essas questões. E nós temos que aprender a entregar para Jesus, a tirar o peso dos nossos ombros. Jesus disse, olha, tomai sobre vós o meu jugo que é leve, que é fácil. Não é para pegar o jugo do mundo para nossos ombros, que a gente não dá conta. É o de Jesus, que é de paz. Porque ele toma para ele tudo aquilo que é fardo e jugo para nós. Queridos, quantas vezes nós estamos sofrendo porque nós estamos sufocados com problemas que às vezes nem é todo nosso. Nós fazemos parte do mundo, temos que participar, temos que ter solidariedade, temos que ter compaixão para os outros, temos que estender a mão no mais que nós pudermos, temos que ajudar da maneira que pudermos, mas aquilo que eu não está nas minhas mãos resolver, ou a capacidade ou as condições de resolver, eu tenho que confiar, que eu entrego a Deus em oração e que Deus está vendo e sabe como agir, vai agir. Ele toma sobre ele esses problemas. Eu não tenho que carregar. Eu não tenho que me deixar sufocar com situações que não dependem de mim. E principalmente a nossa vida, questões espirituais. Eu tenho que aprender a ir para Deus, entregar a Ele, pedir perdão, entregar a Ele as meus pecados, entregar a Ele as minhas emoções e pedir a Ele a cura, o perdão, a restauração da minha alma, pedir a Ele a paz que excede o entendimento humano, que vem dEle, da presença dEle, entregar a Ele minhas enfermidades, minhas doenças e pedir a cura que vem dEle. Então, são coisas que nós temos que aprender, e só aprende praticando. Como é que pratica? Orando todo dia, entregando nas mãos dele, aprender a entregar para Deus todo dia. Deus nos ajude a praticar e a entender que Jesus levou sobre ele as nossas dores. Ele tomou sobre si, ele colocou em cima dele. O que é que você está precisando hoje colocar em cima de Jesus, tirar de cima de você? Preocupação que está te tirando o sono, o apetite, a paz, coisas que está te roubando, né? Você está fazendo tudo que você pode, dentro das suas forças, dentro da sua possibilidade. Você faz tudo que pode, com oração, com a ajuda de Deus. Mas aquilo que não depende de você, você tem que aprender a confiar e descansar em Deus. Saber que Ele vai fazer, que Ele está agindo. E mesmo quando você não está vendo, acreditar, confiar que na hora certa, no momento certo, ele vai te mostrar, ele vai fazer, você vai ver a ação dele. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, que Deus nos ajude a tomar essa paz que vem dele e a entregar para ele aquele fardo que está nos sufocando. Ele é Deus. Vamos deixar nas mãos dele. Ele é que pode resolver por nós todas essas coisas. Amém? Deus abençoe a palavra dele no nosso coração